todos muito bem-vindos ao grupo SOS Pub. Eu sou Mayra Bassanelli e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Medeia, uma tragédia grega escrita por Eurípides e encenada em 431 a.C. Gente, Medeia, ela é complicada. Por quê? Porque era uma mulher neta do sol, poderosa, que sabia fazer poções, controlar fármacos, então ela tinha meio que um status de feiticeira. Ela era poderosa, temida, quase uma deusa ali. E meio que a Afrodite fez ela se apaixonar por Jasão, que era um cara heróico da época, todo pomposo, assim, que tava numa missão. E Medeia é a pessoa que o ajuda a completar a missão. Querem saber qual é a missão? Deixa aqui nos comentários a perguntinha que eu faço outro vídeo só sobre isso, gente. Sobre o Jasão e os Argonautas. Mas hoje a gente vai falar sobre Medeia. A Medeia o ajuda por meio dos fármacos, tal, dos feitiços. E ele sai vitorioso. Ele promete ela em casamento, fala que vai levar pra Grécia. Ela felizona. Os pais dela, o pai dela não concorda com o relacionamento, ela acaba fugindo. E quando ela foge, para impedir que o pai a alcance, ela mata o próprio irmão, o despedaça e lança. Assim o pai dela, em vez de ter tempo de correr atrás dela, vai ficar catando pedacinho, pedacinho do irmão. Eu lhes apresento Medeia! Foi só isso? Não. Depois disso, eles vão para o local em que o rei Pélias tinha usurpado o trono do irmão. E o irmão dele, por acaso, era o pai de Jasão. Pois é. O que acontece lá? Por meio de manipulações, enganamentos e dos seus fármacos, Medeia convence as filhas de Pélias a matá-lo. Então, mais um assassinato para conta de Medeia! Só que, gente, a Medeia, ela, junto com o Jasão, eles são expulsos de lá, daquela região, pelo filho de Pélias. E eles vão exilados, acabam chegando em Corinto. E é a partir disso aí, deles em Corinto, que começa a nossa história escrita por Eurípides, Medeia. Por quê? Porque, vamos lá, os dois eles estão exilados, eles estão fugidos, eles não têm nada. O que acontece? O Jasão, ele arranja uma forma de conseguir fortuna. Qual? Se casando com a princesa de Corinto, filha de Creon. E o Creon super apoia essa ideia, porque ele quer que a filha case com Jasão, porque Jasão ele tinha um nome de ser um cara, um herói, sabe? Incrível, maravilhoso. Mesmo ele tendo uma esposa e 2 filhos. Então, o grande problema é esse. A Medeia é feita de corna. E vamos lá. Uma mulher que deixou a família, que matou o próprio irmão, que matou Pélias, ia aceitar ser traída, ser trocada pela princesinha novinha? Não, gente. Então, toda a história que se passa em Medeia de Eurípides é o que a Medeia faz ao descobrir a traição. Nós temos alguns momentos, eu vou tentar resumir para vocês, para que possa acompanhar como acontece a manipulação e a vingança da personagem. A Medeia, primeiro, quando ela descobre, ela fica pé da vida, muito brava, porque quem que Jasão pensa que é pra trocar ela? Ela largou a família, ela largou tudo, ela era uma filha a neta do sol, entendeu? Ela era uma princesa. Ela largou tudo pra ficar com o Jasão. Eles tinham 2 filhos,
E agora ele estava se engraçando com a filha de Creon. E a Medeia, ela quer vingança, logicamente, ela quer vingança, e a vingança por ela, pelos filhos e principalmente pelo orgulho dela que tá ferido por ter sido trocada. E na cabeça dela é assim, como Jazão, ele teve coragem, sendo que tudo que ele é agora foi por causa de mim. Eu que ajudei ele a completar a missão, o desafio dele. Eu que ajudei a vingar a morte do pai. E agora ele vem e me troca? Isso não vai ficar assim. Então, primeiro a gente tem esse momento em que ela descobre e fica bravíssima. Logo depois que ela fica bravíssima, cai uma tristeza, uma melancolia, porque ela vai debater sobre a posição feminina naquele mundo. Que a mulher, ela é o quê? Primeiro do pai, depois passa a ser do esposo, e quando passa a ser do esposo, ela tem que se mudar para a família do esposo, ela não tem mais casa, e ela vive em função daquilo. Ela não é um ser que vive para ela, ela é um ser que vive para o esposo. E agora que o esposo deu as costas para ela, quem ela é? Qual é a posição que ela ocupa, entendeu? Ela não é nada. E sem contar que ela poderia tentar voltar para casa da família anterior, mas nem isso ela tem mais, porque ela matou o irmão, então ela não pode voltar pro pai. Daí depois que a Medeia tem esse momento de tristeza profunda em que ela fala sobre a situação ali feminina em que ela se encontra, tem um diálogo com o Creon, porque o Creon vem e fala pra Medeia: mulher, tu vai vazar daqui, porque eu não quero nem você e nem seus filhos aqui. E ele deixa bem claro que ele teme ela mesmo, porque ele sabe desses dons dela, desses fármacos, feitiços. Então ele não quer vê-la aqui em Corinto, manda ela embora. Só que ela pede, ela clama pro lado paterno dele e fala: como que eu vou embora se eu não tenho pra onde ir? Me dá apenas um dia, entendeu? Que eu vou arranjar um jeito de cuidar dos meus filhos e vou me resolver. Deu o Creon, como tem a filha, pensou bem e deixa a Medeia ficar mais um dia. E a Medeia fica feliz porque nesse um dia ela vai conseguir fazer o quê? A vingança que ela tá tramando. Durante toda a peça, ela conversa com o coro. O coro é formado por mulheres de Corinto e são elas que dialogam com Medeia sobre os seus planos, sobre a sua situação. Normalmente o coro ele se compadece de quem é o personagem principal. Só que ao longo da tragédia, a gente vê que o coro ele começa a expressar as próprias opiniões e se opor a Medeia. Quando? Calma que a gente vai chegar lá. Então a Medeia, ela decide fazer a vingança. Ela fala que vai matar o esposo, vai matar o rei, vai matar a nova mulherzinha lá. Vai matar todo mundo. Ela acaba encontrando Jazão. E aí que ela fica brava com ele, joga tudo na cara dele. Eu fiz tudo por você e tu vai me virar as costas assim. Ele fala: mas você não tá vendo que eu tô ficando com a princesa exatamente pra dar condição pra você e pros meninos. Ele até queria ficar com os filhos, assim os futuros herdeiros lá poderiam cuidar dos filhos de agora que ele tem com Medeia, entendeu? Só que a Medeia, ela tá brava, irritada, nervosa, fala pra ele: você tá louco, você só é o que você é hoje por causa de mim, vai embora, você cometeu um crime horrível, imperdoável, que é o de ter virado as costas para sua família, que era ela e os filhos, tá? Daí, depois desse encontro com Jazão, ela encontra Egeu. Gente, que é o personagem mais aleatório ali no meio do rolê, simplesmente aparece Egeu, que é o rei de Atenas. E ela explica pro Egeu que ela vai ser expulsa de Corinto e que ela não tem pra onde ir. E ela pede morada em Atenas. Egeu concorda. Por quê? Porque o Egeu, ele tem problema para ter filhos. E como a Medeia, ela sabe manusear fármacos, ela promete para ele que vai curar essa infertilidade dele. Então, ele vê benefícios, ele combina e promete para Medeia que quando ela for para Atenas, ela vai ter um porto seguro lá ao lado dele e que ele não vai deixar ninguém fazer mal com ela lá em Atenas. Ela fala: tá bom. Depois Egeu vai embora, ela fica:
Então, eu já tenho pra onde ir, eu já vou lá com o Egeu, então eu posso fazer a vingança que eu quiser aqui, que tudo bem que eu vou ter morada, eu vou ter proteção. Então ela traça a vingança, ela explica pro Coro tudo que ela vai fazer. É nessa hora que o Coro ele vai contra a Medeia. Porque a Medeia deixa bem claro que ela vai matar os filhos. Porque não bastava que o rei morresse, que a princesa morresse. Jazão precisava não ter nem futuro e nem passado. E então a Medeia mataria os próprios filhos, porque assim ele sentiria ainda mais dor. E é nessa parte que o Coro fala que não concorda, que não quer, que alguém precisa para ela. Só que a Medeia, ela segue com os planos, então ela chama Jazão e finge ser a pessoa mais dócil do mundo. Ela fala pro Jazão, então, eu parei pra pensar, você estava certo. Casar com a princesa é uma boa coisa, por quê? Porque assim você vai ter condições de cuidar dos meninos. Mas eu gostaria que você pedisse para ela se você pode ficar com os nossos filhos aqui em Corinto. Porque eu vou ter que sair daqui fugida, eu não vou ter condições de protegê-los. Então, o Jazão, todo bestinha, acredita nesse papo de Medeia, de ex-esposa arrependida, e vira e fala, tá bom, eu vou conversar com a filha de Creon, vou ver se os nossos filhos podem ficar aqui com a gente, crescer, eu vou dar toda a proteção e cuidado e tal. E pra reforçar essa ideia, a Medeia dá uns presentes, umas vestes que foram do avô Sol dela pra princesa, como uma lembrança de boa fé, sabe? O Jazão fica feliz, leva os 2 filhos, o servo leva os presentes e fala, tá bom, vamos lá. Nisso que ela sai, eles saem, Medeia fica sozinha novamente com o Coro e ela chora o destino dos filhos. Por quê? Porque ela fala que os filhos ficando com o pai, os filhos também morrendo, qualquer que seja esse desfecho, ela não vai ver as crianças crescerem, eles se casando. Quando ela for velha, eles não vão conseguir cuidar dela. Ela não vai ter nenhuma dessas futuras memórias. Por quê? Porque as crianças vão morar com o Jazão. Porque também nos planos dela, ela vai matar as crianças. E ela chega à conclusão que se elas ficarem mesmo com o Jazão aqui, elas nunca serão as crianças herdeiras. Elas serão aqueles do primeiro casamento que ameaçam os filhos da princesa. Então eles seriam mal vistos, maltratados. E ela fala que a única pessoa que pode matar e maltratar o filho seria a própria mãe que o gerou. Então ela chega à conclusão que sim, a morte dos filhos é necessária. E é o que ela vai fazer. Tanto que quando as crianças voltam lá de ter conversado com a princesa, de Jazão ter dado presente, as crianças voltam. É perto da época em que ela recebe um mensageiro, e o mensageiro conta que a princesa adorou os presentes, que ela vestiu os presentes, só que quando ela fez isso, o veneno, o fármaco que a Medeia tinha colocado nos presentes, começou a corroer toda a menina. Então ela morreu. Quando o pai dela viu aquela cena dela toda retorcida e deformada no chão, o pai dela abraçou. E o veneno que estava nas vestes da menina passou pro pai, então Creon e a filha morreram juntos pelos fármacos de Medeia. Medeia tá feliz em ouvir tudo isso. E ela parte para a segunda fase do plano, que é o quê? Matar os filhos. Nessa versão do Trajano, a gente tem os filhos clamando para a mãe não fazer aquilo, para pedir um socorro. É algo uma cena bem triste e forte. Claro que a gente não vê em detalhes. E nós também, lá na peça, quando ela foi ensinada, as pessoas também não assistiam, porque é de praxe da tragédia grega que essas cenas muito violentas, elas sejam relatadas, mas não vistas ali, sendo ensinadas. Então aconteceu dentro do palácio de Medeia, da casa de Medeia, e só podiam se ouvir os gritos das crianças e da personagem. Quando Jazão chega, depois de ter encontrado a princesa e Creon mortos, ele descobre, provavelmente foi Medeia.
ela que armou tudo, então ele vai pedir satisfação. E quando ele chega na porta da casa de Medeia, ele encontra o Coro, e o Coro já tá bem cabisbaixo, assim, as mulheres de Corinto já estão sem chão, porque elas sabem o horror que aconteceu dentro da casa, que Medeia matou os filhos. Então, elas falam pro Jazão, tu se prepara, menino, porque vai ficar pior. Quando ele vai entrar na casa, a Medeia aparece. Ela aparece assim lá no alto da casa, na carruagem do sol que o avô deu para ela, carregando os 2 filhos mortos. E Jazão, ele fica sem acreditar, porque a Medeia tirou dele a vida futura e também tirou os filhos, os descendentes dele. E ela nem o deixa beijar, tocar ou enterrar as crianças. Ela fala que ela vai levar para longe, que ela vai enterrá-los e vai mandar fazerem culto em homenagem aos filhos, mas que ele nunca mais vai ver, nunca mais vai poder tocar, e tudo isso que aconteceu foi culpa dele, porque ele que traiu a família, então essa era a punição. E ele fala que ele fica horrorizado, lógico, mas ele fica numa posição muito, como eu poderia dizer, muito vulnerável, sem poder. A história termina com o quê? Com Medeia na carruagem, com os cadáveres dos filhos, com a carruagem do Deus Sol lá falando que o Jazão nunca poderá pegá-la. E ela meio que fez a vingança que ela tinha prometido. Ela sai vitoriosa daquela situação, porque o Jazão, ele tá naquela figura inferior que não pode fazer nada. E ela, aquela figura quase divina na carruagem, que cumpriu, apesar de acarretar a morte dos filhos, ela cumpriu a vingança. E essa é a história de Medeia de Eurípides. E aí? O que vocês têm pra mim? O que vocês acham de Medeia? Louca, feiticeira, assassina, poderosa, perigosa? Ela é chamada de vários nomes ao longo da história. Eu acredito que esse é o final mais surpreendente, assim, porque quando a gente ouve esse tipo de história, a gente imagina, ela vai matar Jazão. Não, ela consegue fazer uma vingança ali que realmente faz jus ao nome vingança. Ela afeta onde dói mais, ela tira o futuro e tira o passado do marido. E ela vai, teoricamente, lá para Atenas, para Egeu, para recomeçar a vida. Então, deixem aqui nos comentários se vocês já tinham lido Medeia de Eurípides, se vocês querem uma análise mais detalhada, porque aqui eu só fiz um resumo da história, entendeu? O que vocês pensam a partir da figura de Medeia? Tem vários estudos sobre ela, sobre a postura dela. Na versão do Trajano tem até umas observações no final, e ele trouxe até dados de crimes que são cometidos por casais que se separam e que realmente usam os filhos como forma de vingança. Um absurdo, né, gente? Um absurdo. E Medeia trouxe isso lá em 431 a.C. Eu queria que esse tipo de acontecimento ficasse só reservado às tragédias gregas mesmo no passado, mas infelizmente o ser humano é algo que surpreende nem sempre pro lado bom. Eu vou deixar aqui para vocês nos comentários se manifestarem acerca de Medeia, acerca de Eurípides, das tragédias gregas, se tem alguma que eu gostaria que eu trouxesse, se querem que eu fale mais sobre Jazão, os Argonautas, sobre as outras versões de Medeia, porque nós temos outras versões de Medeia. Grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!